pertenço a um reino que trabalha para mim. É estranho isso, não é? Aleluia! Mas é o que está escrito, querido. Quem já viu? O profeta disse. O profeta Isaías disse no Antigo Testamento. Quem já viu algo assim diferente? Quem já viu isso? Um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha a favor, diga a favor daqueles que esperam nele. Amém? Aleluia. Amados, toma essa verdade como verdade para você. Porque se você esperar nele, ele vai estar trabalhando, mesmo que você e eu não vejamos. Mesmo que nós não tenhamos sentidos, porque essa terra é a terra dos sentidos, amém? Da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Você está nessa terra, graças a Deus, com todos esses sentidos. Tem alguns que não têm esse privilégio de ter todos os sentidos certinhos, aguçados, colocados no lugar, amém? Tem alguns até que têm que se esforçar para estes sentidos naturais. Mas é com esses sentidos naturais que Deus nos deu, que nós entramos em comunicação com esse reino natural onde nós estamos. Mas não é assim o todo. O todo é, você e eu somos uma parte do Deus vivo. Aleluia! Isso é a revelação que veio para nós, que Jesus Cristo veio nos salvar, veio nos libertar, veio nos curar, veio fazer a obra completa. Qual é a obra completa, querido? Para mim e para você, para nós, como igreja do Deus vivo, como embaixadores de Cristo na terra, como trabalhadores dele. Aleluia! Mesmo que você não trabalhe aqui, não tem problema. Você é um embaixador, você é um representante do céu na terra. Aleluia! E aonde uma embaixada está, o reino está. Diga, eu faço parte de um reino. Aleluia. E ele trabalha em favor de você e de mim. Aleluia. E é isso que o Senhor pôs no meu coração para estar trazendo para vocês hoje. Nós estamos dentro de um reino. Nós estamos dentro de um reino fora desses sentidos. O reino de Deus vai além desses sentidos, além de todos esses sentidos que nós temos, olhar, sentir o cheiro das coisas, a audição das coisas, um reino diferente, porque nós somos criados e descobertos e revelados, e isso eu estava falando, no todo. O todo é espírito, alma e corpo. Eu sei que vocês já ouviram essa verdade, mas é para você e eu nós entendermos a profundidade dessas coisas reveladas. É interessante, e Paulo fala lá em Hebreus, que nós nos apeguemos às verdades. Amados, quando você ouve uma verdade, você ouve. Mas se você ouve, aquilo se apega em você. Não é verdade? Tanto que você começa a falar essa língua. Que língua é essa? É a língua do reino.
Então, vem modificações para nós, nesse reino. Um reino que é sobrenatural. Esses sentidos que nós temos são os sentidos naturais para entrarmos em comunicação com essa terra. Mas os sentidos que Deus quer despertar, porque já estão dentro de mim e de você, só que estavam mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele veio e veio para nos dar vida. Que vida é essa, amado? É uma vida por dentro. Ela começa não mais com os sentidos de fora, não mais com a influência de fora, mas começa de dentro para fora. Jesus disse isso, que de dentro é que iriam fluir rios de água viva. E de onde vêm esses rios, meu amado? Aleluia. Vamos lá. Abra aí no livro de Marcos. Livro de Marcos. Aleluia. Diga, eu tenho um reino de boa notícia. Aleluia. Você não falou com fé isso? Diga, eu tenho um reino de boas notícias. Aleluia. O reino é de boa nova. Aleluia. Nós vamos aprender hoje algumas lições importantes do professor Espírito Santo sobre o reino. Marcos 4, 26, por favor, querido. Alguém aí na mídia? Jesus veio explicar o reino. Jesus veio trazer o reino. Jesus veio falar do reino. Jesus veio apresentar o reino. Ele disse, em Marcos 4, 26, ele disse ainda, porque eles estavam falando sobre muitas coisas, e começou a explicar, o reino de Deus é, Jesus dizendo, o reino de Deus é assim. Olha lá, ele é assim, diga, é assim. Isso, pronto, é uma definição de como é o reino de Deus. É como se um homem lançasse a semente à terra. Jesus falava por parábolas. Jesus queria ensinar as pessoas. Então, Jesus ainda está querendo ensinar a nós, através do seu Espírito Santo. Ele deixou a palavra e como nós falamos aqui, como não sei se foi a Michele, que diz que nós precisamos da unção, porque a unção vai trazer o sobrenatural para dentro da letra. E a letra vai se tornar a palavra rema. E ele diz, então é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Aleluia. Como se um homem lançasse a semente à terra. Continua, por favor. E depois, continua o processo. Diga, reino de Deus. É um processo. Opa! Depois dormisse e se levantasse, e de noite, e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Mas a terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É chegada a colheita. Diga, é um processo. Reino de Deus. Reino de Deus. É um processo. O espírito de sabedoria sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O espírito de revelação sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Para você compreender o processo de Deus na sua vida.
o processo de Deus na minha vida. Há um processo de nascer coisas dentro de nós. Nascerem os sonhos de Deus, nascerem os planos de Deus, nascerem os projetos de Deus. Deus não é Deus, Deus é Deus, mas Jesus disse, o reino é assim. Aleluia! O reino é assim. E tem coisas que nós plantamos e nós não entendemos, porque Jesus disse, a não ser que Ele revele para mim e para você, Ele diz, o básico é, você não sabe como. E Ele diz uma coisa muito interessante, a terra por si mesmo frutifica. A terra por si mesma. Diga, eu sou boa terra. A terra é o nosso coração. Jesus explica noutra parábola, dizendo sobre a semente. O semeador saiu a semear. Amém? E ele explica para os discípulos, mas vocês não entenderam ainda. Não, o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Não havia um novo nascimento. E eles não entendiam determinadas coisas. Nós temos que entender tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus. E nós estamos aqui aprendendo do Espírito de Deus. Aprendendo sobre o reino que nós estamos agora. Diga, é um reino diferente. Mas se você olhar para a natureza, você vai ver as coisas de Deus. E muitas pessoas compreendem essas coisas. Compreendem as semeaduras, as colheitas. Eles compreendem. E Jesus começou a falar essa linguagem fácil de entender. Ele falou, olha, a semente vai para a terra, que é o nosso coração. E há um processo ali que o homem vai passar o tempo. Por quê? Por que ele diz que vai passar o tempo? Porque ele disse, olha, o homem deita, o homem dorme, o homem levanta, o homem vai cuidar das suas coisas, do cotidiano, amém? Mas a semente está lá. Aleluia! Aleluia! A semente está lá. E ela está no lugar certo, o que é? Dentro do coração, da terra. Da boa terra, dentro, no Espírito. É por isso que nós precisamos ouvir e ouvir. Porque a fé vem assim, querido. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra ungida. Esse reino é uma semente que prospera segundo a terra. Então nós temos que cuidar da terra. Com louvores. Com adoração, afofando a terra, adubando a terra, lendo bons livros, arrumando a terra, regando a terra, ouvindo os pregadores, ouvindo os líderes, tendo o espírito de obediência. Aleluia. E aí você vai afofando a terra, arrumando a terra. Aleluia. E mesmo numa terra, mais ou menos, que é uma condição, Deus ainda fala, vamos lá. Deus investe. Deus investe. Em boas terras e terras não tão boas. Deus investe em nós. Por isso que é um Deus que trabalha. Aleluia, amados. Aleluia. Diga, eu estou num reino poderoso. Aleluia. E ele diz assim, não sabe ele como que faz. Não sabe como acontece isso. Eu tenho até quando? 8h30, isso? Obrigada, minha chefe. Então, por que, queridos? Porque a semente ela se coloca dentro da terra. Ela não vem com aparência.
Por isso não é pelos olhos, não é pelo ouvido, não é pelo falar, não é pelo ouvir, não é pela aparência, não seguir pela aparência. Samuel seguiu pela aparência. E como diz por lá no Nordeste, se largou. Ele não acertou. Quando ele foi ver o rei novo, que era o rei Davi, então ele falou, ó, não, Jessé tinha 7, 8 filhos, né? E ele foi passando os filhos, um filho forte, um filho bom, um filho de boa aparência. Ele falou, é esse, é aquele. Acabaram-se os seus filhos? Ele disse, não, tem um lá. Está cuidando das minhas ovelhas, ele. Ele está me servindo, o pai disse. E ele trouxe. E Deus disse para ele, Samuel, não olhe segundo a aparência. Amém? Se você abrir aí no livro de Lucas, no versículo 17, capítulo 20, ele fala isso. O reino de Deus. Olha, Jesus ensinava como era o reino. O reino não vem com aparência. Então não julgue pela aparência. É difícil nós fazermos isso, porque nós estamos acostumados. No natural a gente olha, a gente vai examinar, a gente vai, né? A gente vai analisar, não é isso? Os médicos vão e dão diagnóstico porque, ó, isso aqui está fora do lugar, aquilo ali está fora, opa, essa taxa não está direito, esse negócio. Mas Deus tem a última palavra. Porque ele não vê como o homem vê. Dá para colocar, meu amor? Por favor? Lucas 17, 20. A gente vai usar bastante a palavra hoje. Lucas 17, 20. Diz que esse reino, ele chega sem aparência. Então, às vezes, você vê aquele irmãozinho chegando na igreja e ele diz assim, quem foi interrogar Jesus? Os fariseus. Quando vem o reino de Deus? Jesus disse, não vem com visível aparência. Ele não vem com uma aparência visível, querido. Então a igreja está sendo formada. A igreja está sendo preparada. E as pessoas ficam pedindo sinais, prodígios, maravilhas. Mas Jesus disse, vem de dentro. Vem por dentro, vem com transformação. A palavra transformar, ela fala de uma formação nova. Algo que nunca existiu. Diga, eu sou uma nova espécie. Eita. Você é um ET. Uma nova espécie. Quando você nasceu da mamãe e do papai, por isso que Jesus falou para Nicodemos. Olha lá, põe o 21, por favor. Eles vão dizer, ó, tá aqui, porque aqui tá tendo coisa, ó, tá tendo movimento, tá tendo um negócio, E ele diz assim, ali, ó, tá lá. O reino de Deus não está dentro de vós. Eita, meu irmão, se está dentro, nós temos que buscar onde? Lá fora? Ou é quando Jesus disse, fecha a porta do teu quarto? Oh, Deus! Se a igreja soubesse, se nós tivéssemos uma ideia do que é fechar a porta e cuidar do nosso relacionamento com o Senhor em primeiro, prioridade, nós entenderíamos melhor algumas coisas do reino. O reino está dentro, ele vai sair, ele vai pular. Quando você começar a buscar, ele vai se manifestar. Ele diz, não busca fora. E hoje a internet
Bomba! Ela está fora. Tudo bem, amado. Oh. Não estou contra movimentos, não sou contra movimentos, mas existem períodos de tempo que Deus nos chama para olhar com um olhar daquilo que a palavra diz. Daquilo da onde você está, Deus está tentando nos localizar. Dentro dessa pandemia maluca. Desse tempo maluco, dentro desse tempo diferente, dentro desse tempo de incerteza, dentro desse tempo de tantas, por causa das incertezas, de tantas conclusões, mas a nossa conclusão, ela tem que estar aqui. O reino está aqui. Aleluia. Você está pisando numa terra firme, numa terra boa. Aleluia. Jesus não mente, meu irmão. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem. Talvez nós não entendamos com a nossa mentalidade, mas existe a mentalidade da aparência do reino, a mentalidade que é a mente de Cristo. E às vezes nós não entendemos muito bem. A mente de Cristo, ela se manifesta com o Espírito Santo. Ele diz assim, não, olha, ele aqui, ele está lá, o reino de Deus está dentro de vós. Então, pelo Espírito que está dentro de nós, nós vamos discernir. Discernir o quê? O reino. Porque ele chega sem aparência. Ele chega com proximidade. Jesus disse que estava próximo naqueles dias que ele veio. Imagine agora, meu irmão. Imagine agora. Aleluia. O reino de Deus pode ser conhecido e discernido. Como? Pelos seus frutos que ele dá. Abre aí, Mateus 7,16. O reino de Deus pode ser conhecido. Isso não, quando eu falo que o reino de Deus, ele não vem com aparência, Deus não vai te deixar no escuro. Ele diz, está dentro de você. Ai, como? Aonde? Por quê? Como é que eu vou fazer? Buscando, em primeiro lugar. Segundo, ele vai te dar conhecimento. Pelo quê? Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, figos dos abrolhos. 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Então, dá para você ter algum discernimento. Você discerne. Opa, está dando bom fruto. Opa, vai dar um bom fruto. Amém? Nós estamos falando sobre reino de Deus. Tem a palavra reino aí, mas eu não vou até lá, para a gente não terminar, porque vai até o 23. Se você pode ler aí até o 23. Vamos ler só, então. 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19. Toda árvore que não produz, diga produz. Bom fruto é cortada e lançada ao fogo. 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, olha aí o movimento. Porventura eu profetizei, não expeli demônios, nem fiz muitos milagres. 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que têm a prática da iniquidade. Entende a seriedade do reino? Entende? Nunca vos, diga, conheci. O conhecer que Jesus fala aqui é você ter relacionamento com Ele.
O primeiro chamado que nós temos é de nos relacionarmos. Sempre estamos falando com Ele, conversando com Ele, entregando nossas vidas, tendo uma comunhão comum, união comum. Às vezes nós nos convertermos, levou muito tempo. Estou falando da minha vida. Levou tempo para eu entender coisas. Mas eu não desisti porque eu não entendia. Eu fui buscar as respostas. É aquele livro que foi dado aqui. Eu fui buscar as respostas. Olhe para o seu irmão que está aí perto de você e diga, busque. Simples assim. Aleluia. Então esse reino é conhecido pelos frutos. É um reino que modifica as coisas. Modifica a atmosfera, modifica lugar. Por isso que eu disse, aonde nós estivermos, coisas têm que mudar. A sua boca é instrumento do reino. Não só na oração, mas na confissão, como nós falamos, crie, por isso falei. Por quanto nós cremos, por isso falamos. Nós falamos o quê, meu irmão? Falamos aquilo que nós vemos, que nós sentimos, que nós ouvimos. Será que nós falamos isso? Nós temos falado. Ai, a Covid. Eita Deus. Não é para sair fazendo tentações a Deus, não é, queridos? Né? Ou por aí, que nós não devemos, nós devemos fazer como a palavra de Deus diz, nós não devemos ignorar os desígnios do inferno. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida. E não foi pouca vida, é vida em abundância. Tanto que você fica tão cheio que você vai transbordar. Aleluia! Abundante até transbordar. Fale alto. Abundante até transbordar. Aleluia! Esse é o reino. O reino que modifica. Se você coloca aqui, se a menina vem aqui, enche o copo e aí transborda. Ele vai modificar este lugar que estava seco, vai ficar molhado, vai ficar encharcado. Se ele cair e continuar, ele vai modificar o tapete. O tapete não vai estar mais seco, vai estar molhado. É assim, querido, onde você está, quando você declara a palavra, modifica a atmosfera. Aleluia. Amados, eu já ouvi sermões que falam sobre a palavra de Deus até no meio da tribulação, até no meio da grande tribulação. Se um crente abrir a boca, irmão, no Velho Testamento, sem Jesus, sem o Espírito Santo dentro, um homem orou e acabou, parou o tempo. O universo se modificou por causa da oração de Josué. E meu marido, ele falava assim, você crê, os incrédulos, né, com ele. Você crê aí que Jonas foi engolido pela baleia? Ele falou, o que tem de ilógico isso? Uma baleia grande ou um peixe grande engolir um homem? Se a Bíblia dissesse que Jonas comeu a baleia, eu acreditava. Então eu estou acreditando bem. Ele falava isso. Mas é assim, querido. Como é que está a nossa fé? A fé que vai modificar atmosferas, que vai modificar lugares, que vai modificar o que está por fora, porque o que está dentro é maior do que está fora.
Jesus, quando ele veio ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino. Diga, o reino já veio. E está dentro de mim. Diga, o reino está dentro de mim. Aleluia. Ai, que raiva do diabo, né? Ha, ha, ha. É isso aí, querido. Nós estamos em lugares para fazer a diferença. Quem já esteve num lugar e aí você está lá fazendo suas coisas, sem pretensões nenhuma, aí vem uma pessoa e fala... Outro dia eu estava conversando com ela, não falou que onde ela vai é assim. As pessoas chegam... Não, mas... Aí começa a contar, conta um negocinho, depois está contando, daqui a pouco conta a vida dela toda, daqui a pouco... Porque é você que é o agente de mudança, de transformação, querido. Você, a pessoa está indo no lugar certo, ela é atraída. A unção atrai, amado. Viu? A unção atrai. Vai ter esse cara de novo, vai contar isso para mim. Vai. É desse jeito, amado. Vai passando o nome aí, vai dizendo para mim que eu vou já colocar em oração. Eu já vou declarar a palavra, eu já vou transbordar, eu já vou modificar isso, porque Deus é Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Amém. Aleluia! Né? Como diz André Valadão, nós somos agentes de milagres. Diga, eu sou um agente do reino. Isso, ele traz poder. Marcos 9:1. Marcos 9:1. Traz poder. Marcos 9:1. Em verdade vos afirmo, do que aqueles que se aqui encontram, eles estavam num lugar, e ele diz, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam. E eles viram, né? Eles viram Jesus fazer milagre. Eles viram mais tarde Pedro, a sombra de Pedro, curar. Smith Wigglesworth, aleluia, levantou 20 antes de ir embora. 20 mortos. Ele era especialista em derrubar velório. Ele não gostava de velório, irmão. Ele ia nos velórios, pegava o morto, encostava na parede, levanta aí, acorda e volta. Era desse jeito, irmão. Aleluia. Sabe o que ele era? Um encanador. Ele era um encanador. Até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Diga, o reino é um reino de poder? Aleluia. Creia nisso, Deus. Creia nisso. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder. A sua oração é poderosa, porque ela é baseada no reino, e o reino tem um rei, e o rei é Jesus Cristo. Aleluia. Muda. Pode ser que não seja no tempo que você quer, do jeitinho que você quer, da maneira que você elaborou na sua mente natural, mas muda. Declare a palavra e ela vai fazer aquilo para que ela foi desenhada, designar, designou. A palavra ela é designada para um foco, é uma seta. Pá! Ela vai no alvo. Ela vai no alvo. Aleluia. É por isso que nós temos que buscar o reino de dentro, tirar de dentro aquilo. Qual é a palavra? Espírito Santo. E a palavra do reino vai levantar na sua boca com poder e vai fazer aquilo para que ela foi desenhada, designada. É saúde? O Senhor dá saúde.
é prosperidade, é graça, o Senhor tem, porque todas as fontes estão nele. Aleluia. É salvação, o Senhor veio para salvar aquele que estava perdido. Aleluia. Você conhece algum perdido? Deus espera de nós que o reino dele seja trazido. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É um reino que traz alívio. Eu estava meditando nesse Salmo 103, e ela estava orando o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça. A nossa alma natural, ela esquece. Não é verdade? Porque a circunstância, ela vem para você e ela vai colocar, ela vai tocar no seu sentido. Ela vai te mostrar, ela vai ter um cheiro, ela vai ter um som. A circunstância tem um som. A circunstância tem uma lógica. Aleluia. Mas no que eu e você vamos crer? No reino ou na circunstância? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Essa é a localização do Senhor para nós. Aleluia, porque esse reino, ele exige posições na nossa vida. Abre aí Marcos 1,15. Aleluia. O tempo está cumprido. Quando Jesus veio, ele disse: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Não tinha chegado ainda, porque ele não tinha levado sangue. Isso foi lá no começo de Marcos, onde houve a revelação. Mas ele disse: arrependei-vos. Creio que foi João Batista que falou isso aqui. Ele estava preparando o caminho para Jesus e ele disse: arrependei-vos e... Duas coisas que ele pediu: arrependimento e fé. Às vezes nós cremos que arrependimento só vem para nós quando nós nos arrependemos do pecado. Ah, não, Jesus veio me levar ao meu pecado, o pecado que estava dentro de mim, o pecado de Adão. Mas, irmão, nós precisamos continuar nos arrependendo. Tenho uma notícia para você. Tenho uma notícia para você. É necessário que cada vez que nós chegamos ao Senhor, nós falamos: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho que não está te agradando. Um caminho mau. Um caminho, às vezes, sem fé. Porque sem fé é impossível agradar. É impossível. Ele não diz que assim, tem vez... Não, é impossível, irmão. Então, que não seja chegado a você nem a mim um coração perverso. A Bíblia diz: não deixa que o seu coração se torne perverso. Que coração é perverso? O coração da incredulidade. Às vezes eu e você, nós temos que nos arrepender de incredulidade. De não crer. De não crer que Jesus pode. Mas, quando nós confessamos o nosso erro, quando nós falamos, Ele é fiel e justo para nos limpar, para nos lavar e para nos regenerar, nos colocar de novo na posição. Aleluia. Mas essa consciência de arrependimento e crença, fé e crença não são as mesmas coisas, tá? Fé, o que é? Quem é que fez o rema aqui? Vai falar para mim. Fala, vez. Fé é a firme, a certeza das coisas que... E a convicção que não se... A crença é você agir em cima disso. Pronto. Eu tenho fé e eu creio. Como é que eu creio? Eu creio praticando.
Por isso que Tiago diz, olha, não seja só ouvinte. Não seja só ouvinte. Seja praticante daquilo que você ouviu. Pronto, hoje você está ouvindo sobre a sua posição dentro do reino. Como é que você vai praticar isso? Fazendo as coisas que Jesus falou. Sabendo que a sua palavra é uma semente. Tendo paciência. Colocando a semente na terra. Sabendo que ela modifica as situações. Crendo nisso. Praticando isso. Quando vier a circunstância e a oposição, ela vem, meu querido. Ah, vem. Porque o próprio Jesus diz, se você perder coisas por causa de mim, pais, mães, terrenos, blá, 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 você vai ganhar ainda nessa vida 100 vezes mais. Pais, mães, terrenos, filhos, com perseguições. Ninguém quer pregar isso, mas está escrito. Desculpa, bênçãos. Eu tenho que falar assim, que é para ver se a gente acorda e fica na posição. Amados, Deus foi perseguido, Jesus foi perseguido, né? O pai de família foi perseguido. O que vai acontecer com os seus servos? Mas em todas essas coisas que nós somos perseguidos, somos mais do que vencedores. É por isso que nós temos que crer na boa nova. É uma boa notícia, não é uma má notícia. Eu dou graças a Deus que eu posso pregar isso, porque é uma boa notícia. Se eu fosse âncora de jornal, eu não ia falar isso. Se eu fosse um jornalista, eu era obrigada a falar para vocês coisas ruins. Mas eu estou dando uma boa nova. Aleluia. Se alegre no seu Deus, porque o reino é um reino de boa notícia. Não estranheis. Pedro disse, a igreja já estava apavorada no tempo de Pedro. Oh, meu Deus! Amados, nós não fomos comidos por leão, fomos jogados para leão, não fomos cerrados no meio. Ainda não testasse o pecado até a morte. Não está escrito isso em Hebreus, amados? Oh, aleluia. É um bom reino. Vamos para frente. Um reino que existe posições, posição de arrependimento, posição de renúncia, posição de submissão. Pede nova mentalidade. Não precisa abrir, Romanos 12:1, está escrito lá para renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente através da palavra. Aleluia. Ele tem uma herança para nós. Ela falou sobre herança, que nem sabia que tinha. Tem gente que está andando na palavra aí e nem sabe que tem uma herança. É assim, do mesmo jeitinho. Não sabemos a nossa herança. A herança que nós temos em Deus. O espírito de sabedoria, de revelação, vai te dar isso, vai te dar essa iluminação, vai saber aquilo que você tem em Deus, aquilo que você pode em Deus, aquilo que você pode alcançar em Deus. Tudo que você tem, tudo que você pode. Aleluia. Mas não é sobre ter que o reino fala, é sobre ser. Ser. É isso. Ser nascido de Deus. João 3,3, não precisa pôr. Jesus falando com Nicodemos, é necessário ser nascido de novo. O reino, ele trouxe a autoridade do rei para nós. Pedro diz, humilhai-vos debaixo da mão de Deus, para que depois você possa resistir ao diabo. Você resiste ao diabo. Por quê? Você tem que se humilhar debaixo da mão de Deus. Por quê? Porque você vai saber onde ele está. Não há nada oculto que não seja revelado.
quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, Ele diz, ó, localiza a tua bússola ali, ó. Pá, 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 pá. É aqui. Vai por aqui. Bota eles para correr. Não é assim que foi conquistada a terra lá no Jordão? Ele falou, olha, faz assim. Não foi do mesmo jeito. Quando saiu do Egito, não foi assim com Moisés. Depois foi assim com Moisés. Depois foi assim de uma maneira diferente com Josué. Para cada luta, Deus tem uma estratégia. Aleluia. Por isso que nós devemos que estar embaixo da mão de Deus, porque ali você vai aprender a resistir ao diabo. E aí ele vai fugir de você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O reino de Deus, agora vou falar uma coisa que o pessoal vai se assustar. Ele é misterioso. Marcos 4:11. Põe aí, por favor. Aí eu estava numa conferência esses dias e eu soube o que é mistério. Mistério, se você está anotando, escreve aí 2 pontos. São os conselhos secretos para o justo se agarrar. Mistério são os conselhos secretos de Deus para que você e eu nos agarremos. É a revelação de Deus. A vós, ele disse, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Jesus ensinava por meio de parábolas, mas aos seus, diga, eu sou de Jesus. Quando você entra no seu quarto, Deus quer te revelar mistérios. Deus quer te revelar. Deus quer te revelar conselhos secretos. E estratégias para a sua vitória. A nossa fé vence o mundo, querido. A fé nesse reino vence o mundo. A fé nesse reino vence o mundo. E ele diz então que é mistério do reino de Deus. Mas ele diz uma coisa tremenda: a vós vos é dado conhecer. Diga, eu posso conhecer os mistérios do reino. Aleluia. 1 Coríntios 2:9. É ali que Deus vai revelar progressivamente. Diga, de fé em fé. De glória em glória. Amados, tenham paciência. Vamos ouvir o que o Espírito está nos ensinando. Como está escrito: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aí você vai dizer, então não posso ver nem ouvir. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe o que está no coração de Deus. Para a sua vida, para a minha vida. Então diga, foi revelado? É revelado? Será revelado. Aleluia! Mas é uma revelação progressiva, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Você acordou hoje? Aleluia! Mais uma revelação do Senhor para nós e para você. Aleluia! Porque Deus, Ele usa de particularidade com a sua igreja. Ele diz, aos outros não é revelado, mas a vocês que estão chegados a mim,
eu revelarei pelo meu Espírito. Porque o que está no coração de Deus, o Espírito perscruta. Ele caminha junto. Provérbios 8, por favor, em casa, por favor, não esqueçam, em nome de Jesus, sentem em casa, leia Provérbios 8. Aquele é o Espírito de Deus, e o Espírito da sabedoria. Você vai saber quem é o Espírito da sabedoria e o que ele faz. Por favor, eu não vou deixar esse versículo aqui para nós estudarmos. Mas eu quero que você leia em casa, por favor. Vai edificar a sua vida. Aquele Espírito é esse aí que está dentro de você e de mim. Da igreja do Senhor. A fé, amados, é uma semente. Nós voltamos lá. A fé é semente. Romanos 1,17. Põe aí, eu já estou terminando. Ela vai caminhar com a gente. A justiça de Deus, que Michele está ensinando na quinta-feira. Ele diz assim, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em, como está escrito, o justo viverá por fé. De fé em fé. De fé em fé. De glória em glória, de degrau em degrau. Diga, é progressivo. Aleluia. É dessa maneira, por isso que ele é uma semente, né? Tem criança que cavuca lá, quando planta o feijãozinho, quer saber, o que está acontecendo? Aí abre lá. Mas aquilo que tem dentro da terra já é suficiente. O DNA da palavra de Deus já é suficiente para trabalhar para aquilo que ela foi designada. Aleluia. Amém. Aleluia. É então uma semente, é um reino de anúncio em toda a terra. Essa semente se torna grandiosa, querida. Ela se torna grandiosa. E é um reino que vai ser anunciado. Aquilo que eu te falei. Ela coloca lá dentro, fecha lá, ela vai crescendo. E Marcos 16, 17 e 18 diz que ela se torna uma grande árvore, onde as aves dos céus, ela vem se abrigar. Cada vez que você entra no seu quarto, cada vez que você rega essa semente, cada vez que você molha até chorando diante de Deus, porque pode chorar, viu, querido? Não é proibido, não. Você pode chorar, você pode se alegrar, você pode pular, você pode dançar, você pode gritar, você pode falar a palavra diante do seu rei, diante do seu reino. É assim. E aquilo vai crescer, vai ser os ingredientes corretos para aquela semente crescer e se tornar grande. E ali os anjos do Senhor, eles vão trabalhar. Eles são ministros. Ministros. Eu creio, amado, que como nós cantamos aqui, que o Deus que abre portas, opera milagres, autor do caminho, ainda está trabalhando por nós. E o reino de Deus, ele não para. Nós precisamos dormir, mas Deus não para enquanto nós estamos dormindo, amado. Existe um reino em movimento a teu favor e ao favor da igreja do Deus vivo nessa terra. Aleluia! Até mesmo na morte, meu irmão, porque o reino de Deus é um reino de vivos. Eu sei que nós vivemos tempos em que a tristeza quer permear todas as nossas vidas por causa do roubo de pessoas, né? Mas eu vou te dizer, não tem isso não com o Senhor. Ele está aqui. E aqui tem uma linha que se chama morte, ao qual foi dada a chave. E nós vamos ler aqui, Hebreus, vamos lá. No livro de Hebreus, deixa eu ver se eu marquei aqui, ou se eu só olhei. O livro de Hebreus, se eu não achar, a mídia vai me ajudar.
onde fala que aqueles que estavam sujeitos à morte, estavam sujeitos à tristeza. Aqui, obrigado, Senhor, eu anotei. 2, Hebreus 2. Olha que coisa maravilhosa, e você vai compreender algumas coisas. Ele diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Amém? O que santifica, como os que são santificados. Deixa eu falar uma outra palavra aqui. Tanto o que separa, como os que são separados, todos vêm de um só. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus, ele está falando de Jesus. Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. Dizendo: a meus irmãos declararei o seu nome, e cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele minha confiança, eis aqui estou, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto então, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, Jesus veio em carne e sangue. Para que, veja, por que Jesus veio em carne e sangue? Estou falando de um reino de vivos, reino de vivos. O reino de Deus é um reino de vivos. E ele diz assim: igualmente participou por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não, você não ouviu. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Eu não sou mais escravo do medo da morte. Eu não sou mais escravo do medo da morte. Aleluia! Jesus tem a chave. Jesus destruiu para que destruísse. Ele veio, se manifestou em carne. Irmãos, ele se manifestou. Ele não precisava fazer isso. Ele tinha glória. Ele tinha poder. Ele não estava sujeito a carne e sangue. Se ele quisesse atravessar essa parede aqui, ele ia embora, ia atravessar. Eu e você não podemos, senão vai acontecer alguma coisa meio difícil. Vou ficar com um galo na testa. Aleluia! E Jesus veio em carne, nesse corpo de humilhação, mas ele veio com um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha uma seta, ele tinha uma meta. Ele disse: olha, eu vim para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse, diga livrasse, e livrasse. Eu sou livre. Todos que pelo poder da morte, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Porque, evidentemente, ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Abre aí no livro de Marcos 12, 24, 26 e 27, e a gente vai terminando. É um grande amor, querido, se despojar de todas as coisas, para que eu e você alcançássemos essas verdades. Alcançássemos verdades não na mente, querido, mas no espírito, para viver essas verdades. Aleluia! Marcos 12.
24, ele diz assim: os saduceus começam a falar com Jesus sobre a ressurreição. E eles contam uma história. E Jesus respondeu para os saduceus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Diga Escrituras. E poder. Isso. E ele continua explicando, porque quando ressuscitarem, ele está falando dos irmãos entre os mortos, não casarão e não se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, Jesus continua explicando. Não tendes lido no livro de Moisés, no trecho que refere-se à sarça? E Deus falou para Moisés assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Laborais em grande erro. E Paulo, ele começa a explicar para os coríntios, novamente no capítulo 15. Ele fala um capítulo inteiro, e eu não vou repetir para vocês, o livro, o reino que te acompanha até depois da sua passagem para outra dimensão. Porque Deus está aqui, e aqui nós temos a linha da morte, e os que passaram para cá, para Deus, são os vivos, e aqui os que passaram para cá também são os vivos na terra, e esses são os vivos no céu, aleluia, e para eles tanto faz ser vivo na terra ou vivo no céu. Entende que nós choramos a falta, a saudade da companhia do evangelho bom que estava na pessoa, mas você tem que entender que ele está vivo. Vivo com Deus. E se ele não está salvo, Deus é quem vai julgar, não você e nem eu. Haverá um tempo, e eu vou terminar com isso, e eu preciso que você entenda essa localização que o Espírito Santo quer nos colocar hoje, entendendo onde e que reino nós estamos. Aleluia. Porque nós somos, querido, aqueles que vão herdar esse reino. Nós já herdamos por dentro, mas vai ser manifesto. A igreja está na terra para manifestar os feitos do reino de Deus para você e eu. A justiça, a paz e a alegria. Por que crente canta em velório? Porque ele sabe. E se não sabe, tem que saber. E se não entende, vamos orar por espírito de revelação, meu irmão. Porque nós servimos a um Deus vivo. Vivo. Um Deus de vivos. E eu quero que você abra lá no livro de Hebreus, é a última passagem, 12, 28. Para que você entenda que reino nós estamos servindo. Um reino que nos acompanha desde que nós nascemos. Nascemos em Deus ou nascemos como pessoas? Porque tem criança que já aprende desde pequititico que Jesus é que salva. Por isso, por tudo isso que ele escreveu antes, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, temos que reter a graça.
Porque se você entender o reino, eu e você entendermos o reino onde nós estamos, a graça vai ser retida na sua vida. A graça vai te abraçar. A graça vai te seguir. A graça vai te perseguir. A bondade de Deus e a graça de Deus vai te perseguir. Ele diz, é por causa disso, nós devemos servir a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Fique de pé.